Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao Sinédrio e ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse a Ananias: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu, pois, Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome do Senhor? E não veio aqui para levá-los presos aos chefes e aos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido dias, os judeus então decidiram em comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matar a Saulo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir aos discípulos, mas todos estavam com muito medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente. Pregando em nome do Senhor, ele falava, discutia com os judeus que falavam grego, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disto, os irmãos levaram-o para Cesareia
e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado, fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te e arrume sua cama. Ele levantou imediatamente. Todos os que viram em Lídia, em Sarona, o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens lhe dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas de Dorcas, que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu seus olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-o pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou muito conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão.